Oi! Boa noite! Tem que puxar ele pra cá. Vamos por filtro? Okay. Brincando, não dava por filtro. Olá, gente do céu. Tá osso aqui. Oi? Tudo bem? Aqui, ó, ele entrou. É, eu vou. Aqui. Aí já pediu. Não é ele. Aqui, ó. Entra não aqui, é ó. ele. Entra aqui na câmera. Aqui. Tá certo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Olá. Tudo jóia? Tudo bem? Tranquilo. Vocês estão me vendo bem aí, ouvindo? Estamos sim. Maravilha. Eu sou meio surda, vou aumentar o som. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Finalzinho de final de semana, tá baixo? Não, tá bom. É que ela fica tranquilo ela também. tem esclerose. Aí ela que não ouve muito bem. Tem que ver se o pessoal está ouvindo bem aí. O pessoal sinaliza aí se está ouvindo bem. Tá tudo top aqui. Olha lá. Olha, um monte de paciente nosso entrando. Legal. Bacana. Bom, apresenta aí. Bom, então... Vamos... Ó, doutora Érica Peralta. Então, deixa a gente se apresentar, depois você se apresenta para os nossos seguidores e eu vou apresentar a gente para os seus seguidores, né? Legal. Bom, eu sou Heloíse, esse aqui é o Dr. Carlos. Sou eu. Nós somos cirurgiões plásticos, atualmente estamos com clínica aqui em Maringá, Paraná. E hoje a gente decidiu fazer esse encontro, essa live, para falar um pouquinho da importância dos exames pré-operatórios. Isso vai ser, o foco vai ser esse, mas a gente talvez estenda um pouquinho. Mas vamos conversar sobre os exames pré-operatórios, a importância deles, da avaliação cardiológica de todo o preparo pré-operatório nas nossas cirurgias. Agora eu queria que você se apresentasse também um pouquinho. Tá, meu nome é José Trotti, eu sou médico cardiologista, resido em Maringá há 17 anos, sou carioca. E atualmente trabalho mais no consultório, no nível de consultório. Também dou aula na Unicesumar e trabalho no SS Unimed. A maior parte do tempo eu fico no consultório e trabalho também com medicina integrativa, cardiologia clínica e medicina integrativa. Medicina integrativa é o presente e futuro da medicina, né? Com certeza, meu amigo. Já tô sabendo. E, cara, vamos lá, vamos começar a conversar então sobre isso, porque o que acontece? Do mesmo jeito, quando a gente vai viajar, a gente vai lá, dá uma revisada no carro, ou procura, inclusive é lei hoje, ter carros mais seguros, né? E quando você vai escolher um carro, você preza pela segurança também. Então, a gente pretende sempre viajar com o carro direitinho, para que a viagem tenha o menor risco possível, né? E já sabendo que uma viagem de carro, para qualquer lugar que você vá, você já está correndo mais risco que uma cirurgia plástica com tudo direitinho, né? Num centro cirúrgico, com uma equipe de cirurgia plástica, feitos exames pré-operatórios direito. Então, essa live de hoje aqui é para a gente viajar com um carro feito revisão. Eu sempre comparo tudo com carro, tá? Você vai perceber que eu acho que eu vou falar 30 vezes de carro. Né? Eu sempre boto um carro na jogada. E normalmente é Ferrari. Geralmente é Ferrari. Ô, louco, nossa! Só para... Então, o Dr. Trotti está aqui com a gente para falar para a gente da importância dos exames pré-operatórios, né? E a gente, cirurgião plástico, por ser uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia programada, né? A gente até faz uma busca ativa para até coisas mais raras, né? Para a gente não ter nenhuma surpresa, nenhum viés ali no intraoperatório e no pós-operatório. Fala um pouco para a gente, Trotti, da importância dos exames e quais exames mais comuns, assim, para começar. Então, Carlos e Luiz, a gente sempre que a gente recebe um paciente para avaliação de risco cirúrgico, avaliação pré-operatória para qualquer cirurgia que seja, desde uma cirurgia mais simples, uma cirurgia plástica, uma cirurgia de catarata, até uma cirurgia de alta complexidade, como uma cirurgia cardiovascular, uma cirurgia de grandes vasos, a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa clínica
com exames básicos, uma avaliação com exame físico e os exames básicos, e a partir de uma necessidade a gente ampliar para exames mais complexos, para, como você mesmo falou, para a gente prevenir e evitar eventuais complicações durante a cirurgia e no pós-operatório. Ainda mostrando que a gente lida com situações de baixíssimo risco, como uma cirurgia plástica, que na grande maioria das vezes o risco é baixo, até uma cirurgia de alta complexidade, uma cirurgia abdominal de grande porte. Então, a gente tem que lidar com vários aspectos, a idade, a presença de comorbidades, o tipo de cirurgia que vai ser feita, o tempo de cirurgia que vai demandar, porque quanto maior o tempo de cirurgia, maior o estresse para o organismo e maior o risco de complicações. Então, tudo isso é papel hoje do cardiologista avaliar isso aí. Quando um profissional de saúde manda um paciente para a gente fazer avaliação pré-operatória, ele está entendendo o seguinte: eu estou te mandando um paciente para você falar para mim se eu tenho condições de fazer uma cirurgia em que eu vou ter uma tranquilidade para fazer a cirurgia e no pós-operatório meu paciente vai evoluir bem também. Isso é responsabilidade nossa. E aí a gente avalia, nessas avaliações, a gente avalia comorbidades, se o paciente tem comorbidades ou não. Um paciente que, por exemplo, tem hipertensão, diabetes, doenças pulmonares prévias, tudo isso ele vai ser um paciente que vai demandar um cuidado maior. Um paciente que tenha problemas renais, um paciente que já faça uso de medicamentos que podem interferir na questão da cirurgia, pode atrapalhar a cirurgia. Então, todas essas questões a gente tem que fazer essa avaliação prévia, como você mesmo deu esse ótimo exemplo aí do carro, para que o carro não pare no meio do caminho ali, né? No meio da estrada. Você vê que as pacientes têm muito medo de cirurgia plástica, né? E eu estou vendo que a Silvana Faleiro está falando bastante desse medo. E por isso que, Silvana, é importante que você escute bastante essa live, porque a cirurgia plástica a gente sabe, a gente entende. É por isso também que nós temos toda essa questão envolvida, justamente para te dar mais segurança. Uma cirurgia plástica, ela não pode ser feita assim. Ela não é uma cirurgia estritamente necessária. Então, a gente tem que ter esse tempo para poder ter toda essa investigação, conversa com o cardiologista, conversa com o anestesista. Tem todo o preparo antes. Não é uma cirurgia que você vai resolver da noite para o dia. Tá? E eu acho um negócio interessante, né? Que a gente tá fazendo uma live com o cardiologista. E uma coisa bem legal que eu vejo, por dois motivos, né? A gente faz a anamnese. A anamnese é a conversa com o paciente, né? A gente faz a nossa anamnese e a paciente ela está muito focada na cirurgia. Então, às vezes, ela esquece de falar alguma coisa muito importante em relação à saúde dela, que na consulta com o cardiologista ela fala, né? Então, assim, essa live ela é bem legal de a gente comentar, porque é muito engraçado. Por exemplo, eu pergunto muitas vezes a mesma coisa que você pergunta no seu consultório. Doença prévia, que tipo de remédio toma, toma manipulado, toma não sei o que lá. A paciente às vezes, toma, não toma, mas ela quer saber do tamanho do silicone, ela quer saber quantos litros vai tirar de lipo, quer saber como é o pós-operatório, então é muita coisa e ela não fala. Então a importância de passar com o cardiologista, não só para o cara lá fazer uma eletro, não, para o cara entrevistar a paciente, conversar, que ela já vai com outro foco. Poxa, estou no cardiologista, eu não vou falar de tamanho de prótese aqui, eu não vou falar de cinturinha, não vou falar de bumbum, eu vou falar sobre doença, sobre evitar complicação. Então, é muito interessante e importante essa consulta com outro profissional, com uma equipe multidisciplinar mesmo, como manda o figurino, porque a paciente muitas vezes não nos revela fatos importantes para a própria segurança dela, né? Então, é interessante sim essa consulta, mais do que só levar exame para o médico ver, para o médico conversar, para o cardiologista conversar com a paciente, porque ali ela vai lembrar de coisas que ela não está preocupada no momento da nossa consulta, né? E quais exames, Trotti, que você costuma achar interessante que o cirurgião, tem bastante cirurgião plástico vendo aqui também, que o cirurgião peça para as pacientes de pré-operatório, uma paciente sem comorbidade? Então, Carlos, primeiramente, a gente tem que colocar de uma forma bem clara e transparente que
não existe risco zero, né? Toda cirurgia, por mais simples que seja, envolve risco. Então isso aí a gente deixa claro para os pacientes na avaliação pré-operatória. Com certeza vocês fazem isso e a gente faz também, que a gente não pode garantir 100% de nada, né? Nós somos seres humanos, nós somos falhos e muitas vezes, por mais que a gente faça todos os exames necessários, toda a avaliação necessária, pode ser que passe alguma coisa, né? Existe a questão de reação anafilática, que pode acontecer, né? Reação alérgica, mesmo na indução anestésica. Então, esses cuidados, às vezes a gente toma todos os cuidados para cercar, para que o risco seja o mínimo possível. Mas não dá para a gente garantir 100%. Né? Agora, a questão dos exames, na verdade, eu sou um médico muito chato, porque eu peço muito exame. Né? O paciente, às vezes, vai para mim para fazer um check-up. Né? A tua mãe também trabalha com medicina integrativa, com ginecologia, né, Elô? E a tua mãe também, eu tenho certeza que ela é muito minuciosa e detalhista com relação ao paciente dela, né? E eu peço avaliação laboratorial, eu faço avaliação clínica, eu avalio os fatores de risco que esse paciente pode ter para que possa eventualmente complicar a cirurgia, como diabetes, hipertensão, que são coisas que podem acontecer ali no momento da cirurgia, um descontrole da pressão, um descontrole da glicemia. Então, isso tudo eu avalio. Eventuais hábitos que ele pode ter, como tabagismo, álcool. Isso aí, para uma cirurgia mais simples, não tem tanto risco. Quando é uma cirurgia mais simples, anestesia local, o risco é muito baixo, né? Mas quando é uma cirurgia mais complexa, quando é um paciente de mais alto risco, você tem que fazer uma avaliação mais minuciosa e pegar esses detalhes também. E os exames, muitas vezes, são exames mais minuciosos. Mas de uma forma muito, muito objetiva, os exames que a gente faz, depois da avaliação clínica, avaliação de sinais vitais, o eletrocardiograma básico, né, um exame básico que a gente faz em todos os pacientes. O eletrocardiograma é um exame bem simples, que ele avalia se o paciente tem possibilidade de ter arritmia, se ele tem uma possível doença coronariana, se ele tem distúrbios de condução do coração, se ele tem alterações estruturais do coração. Então, isso tudo a gente consegue avaliar no eletrocardiograma. Só que é um exame bem simples. Quando a gente está falando de uma cirurgia, como no caso de vocês, uma cirurgia plástica, num paciente jovem, sem comorbidades e sem nenhum problema, muitas vezes só o eletrocardiograma e os exames laboratoriais você já consegue ter uma boa avaliação e poder liberar esse paciente para a cirurgia com um risco muito, muito baixo, né? E os exames laboratoriais, assim, de uma forma bem geral, que a gente pede para todos os pacientes, o hemograma para avaliar a possibilidade de ter anemia, infecções, né? A gente pede a função renal, a gente pede os eletrólitos, a gente pede o coagulograma, que é para avaliar a coagulação do sangue do paciente, porque se ele tiver um distúrbio de coagulação, ele pode ter alguma complicação de sangramento durante a cirurgia ou no pós-operatório, né? A gente pede, quando se trata de cirurgias maiores, em que envolva perda de sangue maiores, a gente pede também a tipagem sanguínea para uma eventual necessidade de transfusão, né? Aí, como eu sou um médico mais detalhista, e muitas vezes o paciente vai no meu consultório, muitas vezes ele não está fazendo acompanhamento com nenhum cardio, com nenhum clínico, e às vezes ele mesmo fala, eu quero aproveitar e fazer um check-up. Eu já peço logo outros exames, lipidograma, avaliação da tireoide, avaliação das vitaminas, e todas a parte hormonal, todas essas questões, né? Mas basicamente, o laboratório, basicamente é isso que a gente pede, é o necessário, né? Aí, eventualmente, se eu vejo uma necessidade, eu aprofundo. Um paciente que possa ter risco, fatores de risco para doença cardíaca, um ecocardiograma, ou às vezes já aconteceu uma situação bem interessante comigo, que foi um paciente que ele ia fazer uma cirurgia de catarata, era um paciente idoso, 60 e poucos, 70 anos, ele ia fazer uma cirurgia de catarata, mas ele era um paciente de alto risco cardiológico, ele era hipertenso, diabético, obeso, tinha dislipidemia, tinha problema de tireoide, e daí eu resolvi pedir logo uma angiotomografia cardíaca, não foi nem o eco, eu pedi uma angiotomografia cardíaca para avaliar as coronárias desse paciente, e ele estava com obstrução de 90% de uma artéria, assintomática. Está quase infartando. Aí, esse paciente que faria uma cirurgia de catarata eletiva sem maiores problemas, poderia ter evoluído com infarto no trans ou no pós-operatório. Esse paciente acabou sendo encaminhado para fazer uma angioplastia coronariana e só depois de um período é que ele foi fazer a sua cirurgia de catarata, que é mais simples. Entendeu? Basicamente, na verdade, são esses exames, né? É sensacional isso, porque assim,
ele estava com um risco aumentado em qualquer etapa da vida dele, né? Poderia ser uma coincidência ele fazer a cirurgia de catarata e infartar depois e ser relacionado, né, com o nexo causal à cirurgia, mas ele estava com risco alto de qualquer forma, né? Então é bem interessante isso. A gente observar que eu comparo muito a cirurgia eletiva, principalmente cirurgia eletiva de superficialidade, igual a gente faz aqui, que é pele e gordura, né? Com tecnologia, então com menor sangramento, então é mais tranquilo. Eu comparo com um voo, né? Eu comparo com a aviação, que hoje é o meio de transporte mais seguro que tem, mas todo mundo ainda morre de medo quando entra no avião. O comandante fecha a porta, já olha para o lado, assim, todo mundo fazendo sinal da cruz, tá segurando na poltrona. Então, é mais um senso comum do que uma coisa lógica e estatística, né? Por exemplo, você pega o seu carro e vai para Balneário Camboriú tranquilamente, leva os seus filhos, mal sabe vocês que estão sofrendo um risco enorme de não chegar no destino. Comparado, não enorme, comparado com os outros meios de transporte, tipo avião, né? Só que a gente entra num avião e já começa a olhar para o céu para ver se tem nuvem, para ver se tem urubu, para ver se tem tudo, né? E fica encanado com qualquer tremidinha que o avião dá no ar. E a gente tá com um risco muito menor de vida do que andando na rua, por exemplo, andando a pé no centro de Maringá, por exemplo, que é uma cidade tranquila, né? E a cirurgia eletiva plástica, a gente está falando sobre plástica, né? É a mesma coisa, né? O paciente às vezes fala assim, vou operar a vesícula. Vai lá, operar a vesícula tranquilo, mas tem medo às vezes de fazer uma próstata de mama, né? Então, são ambas cirurgias eletivas, né? E tem a segurança absurda, né? E às vezes o paciente só tem medo por causa do senso comum, né? Aqui apareceu, né? Tem alguns cirurgiões plásticos que entraram aqui, mandaram mensagem, o Dr. Marcelo Ono, cara, Marcelo Ono é tipo referência mundial em cirurgia plástica, né? O Dr. Ronaldo Brandão também, baita de um cirurgião plástico, o Dr. Gustavo Vilela também falando aqui. E o Brandão, cara, o Ronaldo ele mandou aqui, para você a pergunta, Trote. Aconteceu uma evolução desfavorável em transoperatório de lipoescultura atribuído a uma miocardite pós-Covid, que pode acontecer como qualquer doença viral, né? Já observou isso? Já teve algum caso? Eu sabe que em Maringá não teve nada disso ainda, mas o que você pode comentar em relação a isso, Trote? Graças a Deus também não peguei casos assim, não. O Covid é o assunto do momento, né? E a miocardite é uma doença que pode acontecer pós-infecção por Covid. Não é tão baixo a incidência de miocardite, mas graças a Deus é baixo. E a evolução, na maioria das vezes, é favorável, principalmente se o paciente faz o acompanhamento com o cardiologista, faz um controle, atua de forma rápida e precoce. Eu já tive um caso que o paciente evoluiu com miocardite e evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva. E ficou internado e era síndrome pós-Covid, pós-miocardite. Mas depois evoluiu bem, graças a Deus. Essa paciente ela chegou a ganhar até 10 quilos no período de pós-infecção, por conta de edema, inchaço, edema. Ela acumulou líquido por conta da insuficiência cardíaca. E depois que a gente começou a tratar a insuficiência cardíaca dela, ela evoluiu bem e depois, em poucos dias, ela voltou ao peso normal dela. Mas é uma coisa que a gente tem que considerar não só miocardite pelo Covid, mas uma infecção viral. Então, obviamente que um paciente que tenha tido uma infecção recente, que esteja em vigência de infecção em atividade, esse paciente não deve, ainda mais se for uma cirurgia letiva, ele não deve ser colocado diante para fazer uma cirurgia dessa, né? A não ser que seja uma cirurgia de emergência. Eu já tive uma vez também um paciente que ele infartou e ele teria que fazer revascularização miocárdica. Era uma paciente que tinha obstrução multivascular coronariana e ele teve uma complicação de colicistite aguda na internação. Olha que complicado que é isso. Você com uma colicistite aguda, definindo se você vai ter que operar a vesícula, porque estava em atividade, mas é um paciente que estava com alto risco de morte por conta do infarto e da necessidade da cirurgia. Foi uma situação muito complexa. Graças a Deus isso é raro acontecer. Mas foi uma situação muito complexa que a gente teve que muito detalhadamente ali, o gastro, o cirurgião geral,
ir acompanhando de perto para que a gente pudesse conduzir esse paciente. No final das contas, a gente conduziu fazer uma coisa até meio atípica, que a gente conseguiu segurar esse paciente clinicamente, não operar a vesícula, e depois ele foi encaminhado para fazer essa cirurgia cardíaca, e graças a Deus ele não evoluiu mal, ele evoluiu bem e foi para casa, e depois ele não precisou operar a vesícula. Mas é uma situação atípica, é uma situação extremamente diferente. Na grande maioria das vezes, uma situação de infecção já é contraindicação, até você tratar a infecção, resolver o problema da infecção, aí sim você colocar o paciente para cirurgia mais tranquilo. Uma coisa que a gente também foca muito é na imunidade. O paciente, a gente tem que avaliar a imunidade dele, isso aí tem a ver com o Covid, né? A gente tem que avaliar a imunidade do paciente, manter o paciente orientando todos os cuidados que tem que ter, que eu sempre bato nessa tecla com a questão da imunidade, manter o nível de vitamina D lá em cima, manter, de repente, usar o zinco, usar a vitamina C, no caso do Covid, para prevenção. Tudo isso... Você manja por causa da integrativa. Oi? Isso aí você manja por causa da integrativa. Exatamente. Exatamente. A medicina tradicional não foca muito nisso aí, mas a integrativa valoriza muito essa questão da prevenção, inclusive da imunidade, né? A gente tem uma experiência muito favorável, mesmo sem querer, tá? Foi uma história, a nossa história, a gente começou a gente gosta de... Cara, o que a gente faz é muito medicina integrativa mesmo. A gente quer melhorar o paciente de fora para dentro, de dentro para fora, como um todo, de todos os aspectos. Então, assim, a gente trabalha com equipe multidisciplinar e duas coisas que foram sensacionais foram que a gente colocou uma psicóloga para fazer as consultas pré também, para preparar o paciente psicologicamente e fazer ele buscar a felicidade através da cirurgia. Tentar isso, né? Isso é muito difícil, né? E outra coisa que foi sensacional foi a nutricionista para o preparo cirúrgico, né? A questão de modulação intestinal, para não ter nenhuma desbiose e tal, tudo isso antes. Associação de tudo, qualquer tipo de vitamina também para ajudar. E o que é interessante é que a gente observou, sem querer, não foi de propósito, assim, que melhorou muito o pós-operatório em relação à cicatrização, à deiscência de sutura, edema. Cara, mas assim, é coisa de... é 200%. É um negócio impressionante, né? Aí, ó, a nutricionista tá aí, ó, a Fernandinha, a Feraltimari tá aí. Então, assim, foi um negócio que a gente atribuiu, a gente achou que a gente estava ficando bom mesmo de mão, mas a gente não mudou o fio, não mudou nada, né? A gente falou, cara, será que a gente fez alguma coisa para melhorar os pontos? Até os nossos colegas surgiram e falaram, cara, tá ficando bom. Aí, quer saber, não foi a gente. Quem fez foi a Fernandinha ali, a nutricionista, passando uns negócios legais pro paciente lá, pô, um monte de coisa para ajudar na questão de desbiose e melhorar a absorção de vitaminas, de nutrientes do paciente. E isso melhorou absurdo a nossa experiência com a cirurgia plástica, assim, a nossa tranquilidade de ir para o centro cirúrgico operar e ter um desfecho positivo em relação à cicatrização, edema e tempo de pós-operatório, né? Então, aqui tem uma pergunta aqui, que é a Silvana, pessoal, no caso de paciente fumante, né, tem algum tempo para ficar sem fumar para cirurgia plástica? Olha, é uma pergunta interessante, né, Carlos? O cigarro ele é fator de risco para tudo, né, cara? Então, assim, o cigarro ele tem que parar independente se vai fazer cirurgia ou não. Não existe esse negócio, eu vou parar, vou ficar um tempo sem fumar, e vou fazer cirurgia, depois volto a fumar. Não tem sentido isso, né? Então, assim, quanto mais tempo você ficar... Não existe uma regra de dias. Quanto mais tempo você ficar sem fumar, ou bebida alcoólica, em excesso. Quanto mais tempo você ficar sem beber bebida alcoólica, você dá condições para o teu fígado agir na toda a sua capacidade, todo o seu potencial. Quando você está suplementando, você tocou bem nesse assunto, a suplementação, você coloca o teu intestino no auge da capacidade dele. Quando você arruma a tireoide, o diabetes, você diminui o risco de infecções no pós-operatório. Como você lembrou bem, a recuperação da cirurgia, de risco, evitar risco de decência, de uma cicatrização ruim. Um organismo, uma célula que está bem nutrida, ela reage muito melhor a qualquer estresse. E mesmo o estresse de uma cirurgia. Seja uma cirurgia pequena ou uma cirurgia longa. E uma coisa que eu achei muito interessante que você comentou, Carlos, a questão do psicólogo, a importância do psicólogo, né? Porque, como você falou, a cirurgia plástica,
A maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é uma cirurgia de baixíssimo risco. Mas a pessoa tem um medo muito amplificado, né? E apesar de que a gente toma todos esses cuidados, muitas vezes vale a pena a gente fazer esse papel também, às vezes, não só encaminhar para o psicólogo, mas a gente mesmo fazer esse papel de tranquilizar a pessoa, de falar a verdade, né? Mas tranquilizar a pessoa de que é um evento de baixíssimo risco, que tomando todos os cuidados que a gente toma, o risco de complicações é muito baixo. Inclusive no pós-operatório, os cuidados que tem que ter no pós-operatório, tudo isso aí, né? Eu entendo. A gente trabalha muito com o negócio de mente sã, corpo são, né? E uma coisa está muito ligada à outra e vice-versa. E é o que a gente tenta fazer na clínica, né? Cara, em relação... as pacientes perguntam muito. Tem muita paciente que, assim, o público... As pacientes que já têm hipertensão, elas sempre ficam mais preocupadas que as outras em relação à cirurgia, né? E o que você pode... A gente sempre fala, ó, está controlada, tudo direitinho, beleza, tranquilo, se tiver controlado, pode seguir, vamos operar, né? E o que você tem a falar em relação a pacientes com hipertensão fazer cirurgia? Então, assim, eu até comentei dos exames, né? Um exame que a gente faz também é o teste ergométrico. Não em todos os pacientes. Paciente jovem, sem comorbidade, não é um exame obrigatório, o teste ergométrico. Mas se é um paciente que tem fator de risco para doença coronariana, para problema cardíaco, vale a pena fazer o teste ergométrico. Já tive um caso também muito interessante de um paciente jovem, de mais ou menos 46, 47 anos. Olha que coisa louca. E ele era hipertenso, obeso, mas assim, não era um paciente... 46 anos, 47 anos, não era aquele paciente que você fala, esse paciente pode ter algum problema. Então eu pedi o teste ergométrico dele meio que sem imaginar que fosse dar alguma coisa, deu alterado. Foi no filho, né? E eu acabei encaminhando esse paciente para um cateterismo, ele estava com uma obstrução também muito grave do uma artéria, precisou fazer angioplastia. Um paciente assintomático também. Então, aí nessas horas que você vê a importância dos exames, de fazer os exames, às vezes até pecar por excesso, porque um paciente desse muitas vezes pega um médico distraído e fala assim, esse cara não tem nada, pede só um eletrocardiograma ali, um exame de sangue básico e libera o paciente, né? E o paciente pode ter um infarto na mesa de cirúrgica lá, né? Quanto a essa questão que você perguntou da hipertensão, é uma das principais preocupações, ainda mais nos dias atuais, em que a gente está vivendo momentos de muita tensão, de muita ansiedade, de muito estresse. Então, as pessoas que são hipertensas ou são pessoas propensas, que têm uma tendência a desenvolver hipertensão, estão aparecendo muito frequentemente no consultório com hipertensão, muito relacionado com a parte emocional, tensional, estresse, ansiedade. E aí, nesses casos, é importante a gente controlar a pressão. Se esse paciente está com a pressão já controlada, um paciente hipertenso que está com a pressão controlada, a gente não tem nenhum problema, né? Fez a avaliação ali, fez os exames, está tudo bem, dá para liberar tranquilamente para fazer a cirurgia sem maiores problemas. E isso aí, o risco de ter alguma complicação é muito baixo, né? No máximo, o paciente chegar lá, está com a pressão controlada, chegar lá no dia da cirurgia, ele está muito ansioso, a pressão está um pouco alta, você dá um ansiolítico para ele ali e já resolve, não tem maiores problemas quanto a isso, né? Mas, eventualmente, é necessário, sim, você controlar a pressão desse paciente primeiro, para que ele possa ir para o centro cirúrgico, para fazer a cirurgia, o procedimento, bem mais tranquilo, sem nenhum risco. O mesmo vale para diabetes, né? Um paciente está com a diabetes descontrolada, em que o risco de complicações, sangramento, infecção, descência de estrutura aumenta, você tem que controlar o diabetes primeiro, ainda mais se é uma cirurgia eletiva. Não tem sentido mandar um paciente com diabetes descontrolado, uma infecção urinária que você tem que tratar primeiro, né? Então, todos esses cuidados a gente tem que tomar nesses casos. O paciente que está usando, por exemplo, anticoagulante, né? E vai fazer um procedimento cirúrgico, você tem que suspender o anticoagulante, senão ele tem risco de sangrar no pós-operatório, né? Um paciente que está usando medicamento para diabetes ou insulina, por exemplo, você tem que suspender um dia antes ou 2 dias antes, porque senão ele vai fazer, como ele vai ficar em jejum ali algumas horas, ele pode fazer hipoglicemia. Então, você tem que ter todos esses cuidados, aí é o papel nosso como cardiologista, atentar para todos esses cuidados. Quando a gente percebe essas situações, a gente manda um recado, né, no laudo para o especialista, para vocês, avisando, cuidado com a pressão dele durante a cirurgia, monitora a pressão dele, se necessário tem que atuar, a questão da glicemia, avaliar a glicemia na cirurgia, principalmente
principalmente cirurgias de grande porte, né? Cirurgias mais simples, cirurgias plásticas, normalmente isso é muito tranquilo, não tem tanta necessidade de monitorar isso aí. Outra coisa que a gente monitora muito no que a gente observa, principalmente paciente idoso, é a questão da hidratação. Muitas vezes o paciente idoso está ali no limite para desidratar, então você às vezes tem que dar uma hidratada nele, botar um sorinho antes, principalmente uma cirurgia maior, né? Botar um sorinho antes para que não tenha risco de desidratação e eventual complicação renal depois. Então, esses cuidados também a gente acaba orientando, sugerindo para o profissional, para o cirurgião, tomar esses cuidados durante a cirurgia e no pós-operatório. Sensacional. E a gente, igual eu sempre falo, eu falei que ia falar de carro várias vezes, né? Então, o que a gente faz aqui, o que a gente está fazendo, na verdade, o paciente passa com a gente, passa com você, passa com o anestesista. Então, são 3 anamneses tentando buscar vários momentos em que o paciente possa lembrar alguma coisa. No nosso caso, a gente pede foto de tudo que o paciente toma. Pô, legal, peraí que chegou o meu filho aqui. De tudo que o paciente toma. Então, isso aí não. Tudo que o paciente toma. E a gente, como eu falo, comparo com o carro. Então, assim, a gente quer ir para a cirurgia igual uma viagem com o carro revisadinho e com o motorista ação. Então, o motorista é aqui e o carro é o resto. Então, a gente sempre faz isso aí. A gente tem sempre esse protocolo de 3 profissionais no nosso caso. Ainda tem a psicóloga também entra nesse sentido para ver se o paciente não esqueceu nenhum medicamento. E a nutricionista também. Então, a gente faz 5 profissionais perguntando a mesma coisa para ver se o paciente, às vezes, lembra de alguma coisa que ele pode esquecer na ansiedade, porque a cirurgia plástica é diferente de uma cirurgia de vesícula, de tireoide, porque ninguém sonha em fazer uma cirurgia de vesícula, nem fica ansioso para fazer. A cirurgia plástica, eu falo que o nosso consultório é uma concessionária para a mulher. Ela chega lá, aparece a gente numa concessionária, quer comprar tudo que tem na frente ali e ela quer fazer tudo que tem de cirurgia ali na frente. A Cláudia aqui perguntou se ela foi em relação ao hipotireoidismo, se o TSH sempre aumenta muito no pós-operatório. Se o risco aumenta muito. Se o risco aumenta... Não, mas se o TSH sempre está baixo, não entendi. Os riscos de uma cirurgia em quem tem hipotireoidismo, tiver controlado já, tomando os hormônios tireoidianos certinho... A gente sempre pede os hormônios tireoidianos para todos os pacientes. Assim, a tireoide, assim como qualquer doença, se ela estiver descontrolada, ainda mais se é uma cirurgia eletiva, passa a ser prioridade. A gente tem que avaliar sempre riscos e benefícios, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes. É risco-benefício. Você vai fazer uma cirurgia eletiva, uma cirurgia plástica, quais são os riscos que envolvem essa cirurgia plástica? Qual o benefício? Né? Ela vai para o benefício de estética, ela vai para o benefício de algum problema lá que ela tem que tirar alguma lesão, alguma coisa. Mas qual é o risco que está envolvido nisso? Se o risco for pequeno e o benefício for grande, não tem o que a gente ficar questionando. Quando o risco começa a aumentar em relação ao benefício, aí você tem que parar um pouquinho, resolver o risco, seja lá qual for. No caso da tireoide, se a tireoide estiver descontrolada e é uma cirurgia eletiva, trata primeiro a tireoide e adia a cirurgia. Daqui 60 dias, 90 dias, você faz a cirurgia totalmente tranquila. Né? O TSH mais baixo, ele é melhor que ele fique mais baixo mesmo. Né? O controle, o ideal é que o TSH... Oi? Eu estava lembrando de uma situação em que os exames... Porque o exame pré-operatório para a gente é importante por vários motivos, mas às vezes desde o mais básico, por exemplo, a beta-HCG que a gente solicita sempre, o paciente fala assim, não, mas não tem como. A gente vai e pede. Quantas vezes a gente já cancelou a cirurgia beta-HCG positivo porque a paciente falou que não tinha como e estava grávida. Infecção de urina. Inúmeras vezes aqui, como a gente solicita com uma antecedência, a gente consegue tratar a infecção antes de uma cirurgia, mas é um exame que pode possibilitar uma cirurgia, sim. E o que aconteceu uns anos atrás, que eu lembrei que eu fiquei de te falar, um hemograma, um exame simples de hemograma, a gente teve diagnóstico de linfoma. Para uma mastopexia com prótese. A paciente veio, trouxe o exame de hemograma, a gente achou estranho. Aí a gente pediu para investigar com os especialistas e descobrimos Foi um linfoma, né? Foi um linfoma. Ela fez então, um linfoma não Hodgkin. Né? Ela tá bem, mas... Não, que linfoma. Ela fez uma leucemia. Ela fez uma leucemia mieloide crônica.
Olha Ela tá só. bem, ficou bem, mas assim, foi um susto e ao mesmo tempo foi importante a questão da cirurgia plástica na vida dela. Ela até foi muito grata, porque ela foi investigar um exame de sangue simples, né? E obviamente ela não operou, É. mas graças a Deus ela tá bem. Ela pretende um dia ainda operar. Mas No isso cara, na hora que eu vi foi o uma coisa leuco, importante pra na hora gente. que eu vi o leuco, eu falei, não, isso aqui não tá normal, vamos repetir. Eu falei, não, deve ter erro laboratorial, não é possível, né? Aí repetiu, o laboratório mandou mensagem. Foi é isso mesmo. Eu falei, meu Deus, vai para o hematologista. E é engraçado porque não é um momento legal, né? Porque a paciente ela ia fazer um sonho, uma cirurgia plástica, e de repente ela chega no É um consultório e pesadelo. você tem que falar que ela provavelmente tem um câncer, é um momento nada a ver, né? Então, é claro que eu não Mas foi falei, falei, ó, importante. vai no hematologista que seu sangue não tá legal. Ponto. E aí ela mandou mensagem depois falando que ela tinha realmente ido no hematologista e tava com uma leucemia mieloide crônica. Então, E, assim, é interessante isso, né? Porque, assim, o risco cirúrgico, eu faço muito risco cirúrgico. E 99% dos riscos cirúrgicos eu libero. Porque, assim, ah, 99% das vezes está tudo bem, mas a né? gente faz para esse 1%, né? É, e graças a Exatamente. Deus. Exatamente. Então, assim, Ainda bem que tá bom, a né? ideia é que você faça o risco cirúrgico, faça os exames básicos lá, ou algum outro mais complexo, e dê tudo certo e você consiga liberar com toda tranquilidade. E a grande maioria das vezes, por exemplo, no caso de vocês, que é uma cirurgia plástica, vocês pegam, a maioria das vezes, pessoas mais jovens, tudo, então, normalmente as pessoas não estão com comorbidade maior, então, na grande maioria das vezes, a gente libera lá com risco baixo e está tudo certo. Mas esse 1% aí que pode estar com alguma doença que não foi ainda descoberta e que a gente descobre e faz a diferença na vida dessa pessoa, que aí ela Total vai correr diferença. atrás, né? Total. Então, E outra coisa interessante, agora mudando um pouco de assunto, é em questão idade, né? Porque idade é sim um fator de risco, mas ele não é um fator de risco mais importante nas pontuações das escalas que a gente usa para verificar o risco do paciente, né? Então, a gente tem muito paciente, chega lá com 60 anos, ah, não, mas eu tô com 60 anos. Eu falei, cara, 60 anos? Não, elas falam 50. Ah, mas eu 50 tô com com 50. Eu falei, não, 50 você 50. tá bombando, relaxa. Tem muita coisa que eu tenho muitos jovens que eu não opero por outros fatores de risco, por exemplo, um tabagismo, eu já não gosto de operar mesmo jovem, do que uma paciente com 50, 60, inclusive 70 anos de uma cirurgia menor. Comenta aí pra gente em relação à idade e fator de risco. a idade é um fator de risco quando é acima de 70 anos, né? Mas mesmo assim, a gente hoje vê, quando eu pego um paciente acima de 70 anos que vai fazer uma cirurgia qualquer, eu avalio com muito mais cuidado do que se fosse uma pessoa de 25, 30 anos, né? Mas a gente tem visto, a gente sabe, vocês sabem que a quantidade de vida que as pessoas têm hoje vai até 90 anos. Tem pessoas centenárias cada vez mais com os avanços da medicina, os cuidados. A gente vê as pessoas vivendo até 100 anos. Então, você pegar uma pessoa de 60, 70 anos, você não dá nem para falar que é um idoso, dependendo do caso. Exato. Tem de 70 anos que são inteiros, que tem uma vida como uma pessoa de 40 tranquilamente. Né? Eu já comentei sobre isso falando sobre idade biológica. Né? Então, a questão da idade é um fator de risco, principalmente quando acima de 70 anos, mas mesmo assim, dependendo se a pessoa tem um estilo de vida saudável, ele passa a ser um risco baixo também, ainda mais com uma cirurgia de baixa complexidade. Isso é uma coisa que a gente avalia também. Se é uma cirurgia de baixa complexidade, como, por exemplo, cirurgia de catarata, uma cirurgia plástica, se é uma cirurgia de média complexidade, ou se é uma cirurgia de alta complexidade. Por exemplo, uma cirurgia em que você vai abrir o peito do paciente, vai fazer uma cirurgia abdominal de grande porte, uma cirurgia bariátrica, é totalmente diferente os cuidados que a gente vai ter que ter. Né? Uma cirurgia bariátrica é uma cirurgia que exige muito no pré, no trans e no pós-operatório. Não é? Então, assim, é totalmente diferente. Uma cirurgia plástica eletiva, 99% das vezes é muito tranquilo, não tem muito segredo. Mas a gente tem que, como a gente já comentou, de focar nesse 1% para não ter nenhuma complicação, né? Porque é justamente aí que a gente vai fazer a diferença. Com certeza. É que o paciente ele foca muito no fator idade. Aí eu falo que a idade isoladamente, né, tem muitos fatores que contribuem com muito mais pontos na escala de risco de uma cirurgia do que o fator idade isoladamente, principalmente hoje, com os tratamentos que tem e o paciente já vem fazendo, né?
E é interessante porque a gente operou com quanto que tem? 84, né? 83. 83, cirurgia de pálpebra, cirurgia Da minha pequena. família. É, e assim, mas você vai operar? Eu falei, olha, eu tive a honra de ter aprendido cirurgia plástica com o cirurgião atuante mais velho do mundo. Eu acho que ele está com 87, 88 hoje, né? E opera. Ele opera. Olha. E ele operava quem? Os amigos da mesma idade. Daí ele falava, ele falava um negócio, um negócio muito interessante. Aí ele falava assim, vocês podem me perguntar por que eu opero esses pacientes. Bom, eu sou um paciente desse. E eu já vivi 80 e poucos anos. Provavelmente eu não vou viver tudo isso mais. Mas os próximos anos têm que ser os melhores anos da minha vida. Se eu for viver 2 ou 5, ou se eu vou morrer na cirurgia, eu já vivi bastante. Mas que sejam os melhores anos. Então eu opero sim, para eu viver feliz, para as pessoas que operarem viverem 1, 2, 3 anos muito felizes, para valer a pena de todos os anos ruins que ela já viveu ou não. Então, quem acabou de falar? Ela tem 40 anos e gostaria de fazer abdominoplastia. Ainda é possível? Meu Deus! Você nem chegou nem na metade da sua vida, se Deus quiser. Então, assim, 40 anos tá voando baixo, é menina. Tá em plena condição saúde, física de fazer. É legal porque assim, a cirurgia plástica ela evoluiu muito, né, gente? Vocês podem falar aí tranquilamente. Evoluiu muito em todos os aspectos, né? Em material, em equipamentos, em experiência. Tecnologia. Né? Então, assim, a cirurgia plástica é uma das especialidades que mais evoluiu, né? E o Brasil é um dos campeões, assim, na área de cirurgia, né? E as pessoas estão buscando melhorar não só a parte de saúde, mas também a parte estética. E uma vez que você vai fazer uma cirurgia estética que vai trazer benefício para a tua autoestima e envolva um risco muito baixo, por que não fazer? Então, eu apoio muito essa questão da cirurgia plástica nesse sentido, tomando esses cuidados que a gente tem que tomar sempre, né? Claro. Para que não tenha nenhum tipo de complicação. Como qualquer coisa na vida, né? Você Exatamente, como você falou lá. Fazer uma viagem. É interessante a gente tocar, ainda mais com você, que além de cardiologista faz a medicina integrativa, que é um negócio fantástico, é fantástico, né? E eu falo para todo mundo, porque antes eu fiz cirurgia, né? Fiz cirurgia do trauma e fiz pós de UTI. Cara, eu adorava esses perrenguezão mesmo. Plantão bruto, vamos embora, dreno e de tórax e vamos para o centro cirúrgico, abrir a barriga no pronto atendimento ali, paciente parando. Eu adorava esse negócio. Quando eu comecei a fazer plástica, eu tinha vergonha de falar que eu fazia plástica, porque eu era o cirurgião raiz, né? E era questão de vida ou morte todos os dias. Eu salvava vida com a mão, né? E eu tinha vergonha. E hoje, cara, graças a esse entendimento mais corpo e alma, eu tenho um baita orgulho de falar que eu mexo com isso, porque eu não mexo com estética. Eu mexo com felicidade. Às vezes tem pessoas... Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou falando quando eu começo a falar isso, é a minha irmã. A minha irmã, ela era introvertida, quieta num canto. Tipo, é uma pessoa que se fosse depender de uma exposição pública, num trabalho, num serviço de exposição pública, ela não teria nunca sucesso nisso. Ela ia ser um perfil técnico, de ficar sentada numa sala mexendo no computador sem ter contato com pessoas. Cara, colocou uma prótese. Isso há muito tempo, já deu uma melhorada. Aí depois fiz uma lipo, uma rino. Cara, hoje ela é, tipo, blogueira da Adidas. É assim, o trabalho dela é exatamente a imagem dela, é ficar falando e dar palestra. E assim, é uma coisa que muda, às vezes, o destino da pessoa. Porque, às vezes, o que eu falo, o ideal seria não ter a necessidade da cirurgia para isso. Seria a pessoa sempre se aceitar por completo. Eu sou assim, cada um é de um jeito, eu sou top assim, estou feliz do jeito que eu sou, poderia ser melhor, poderia, mas estou feliz com o que eu estou, tal. E viver feliz assim. Mas isso não acontece, né? Às vezes a gente precisa mudar a anatomia mesmo ali para a pessoa mudar o que ela pensa sobre ela, né? E a gente usa muito isso, né? Então, às vezes os pacientes falam, às vezes até outros colegas médicos como eu era um médico totalmente contrário à cirurgia plástica,
falo, cara, a, a medicina não é anatomia e fisiologia ali. É muito mais que isso. É o corpo e é a alma, é o corpo e mente. As coisas têm que funcionar integrantes. Você pode ter o corpo mais saudável do mundo e ficar depressivo. De que adianta você ter um corpo saudável? Você fica dentro de casa, no escuro, chorando. Né? Você pode ter a mente mais saudável, ter uma alteração anatômica que não te deixa fazer o que você quer. De que adianta ter só uma mente saudável? Então, assim, o ideal é a união das coisas. Né? Então, a gente está falando de cirurgia plástica e riscos de cirurgia plástica, hoje tem mudado, nos últimos anos já percebi, eu mesmo mudei em relação a isso, em questão de cirurgia plástica versus riscos e futilidades. E eu sempre converso com o paciente, eu falo, tá, que necessidade que você tem de pegar o seu carro e ir para Balneário Camboriú? Você não tem essa necessidade. Mas por que você corre esse risco? Porque é legal pra caramba. Por que você vai pro Rio de Janeiro? Que é um lugar mais arriscado de você ir hoje? Eu morei lá. Eu fiz residência lá. Então, assim, cara, vai no Waze e entra errado pra você ver. Então, assim, por que você vai? Porque o Rio é lindo pra caramba, cara. Todo mundo merece conhecer o Rio de Janeiro, sabe? E a vida é correr risco em prol do bem-estar, né? Você já tá correndo sentado aqui, então, assim, é legal falar sobre isso. É claro que por que o pessoal pula de paraquedas? Cara, legal pra caramba. Então você vai fazer a mesma coisa. Qual a necessidade de pular de paraquedas? Né? E por que as pessoas pulam? Inclusive eu tô doido para pular. Porque é legal pra caramba. Então, assim, a vida é assumir riscos controlados, né? O menor risco possível, para você ter um benefício. Em relação a isso, daí entra a cirurgia plástica. Mas você sabe que eu comecei a entender melhor as pacientes, porque eu tenho otosclerose. Então, passei em consulta e nas plásticas que eu fiz anteriormente, eu não me lembro dos cirurgiões terem comentado os riscos. Eu era muito nova, estava sonhando com aquilo, então, enfim, nem me dei conta. E quando eu fui na consulta com o otorrino, eu perguntei quais eram os riscos. E ele falou que o risco era ficar surda. Eu falei pro Carlos, eu não vou operar. Eu simplesmente fiquei cega e falei, não vou operar, porque eu não vou aceitar ficar surda. E depois eu conversei novamente com o otorrino e ele falou assim, Elô, presta atenção. Você não fala para os seus pacientes os riscos? Apesar dos riscos serem muito pequenos, você não fala com ela sobre isso? Então por que você ficou tão assustada? Eu falei, pois é verdade. O risco é baixo, mas eu tenho que falar que existe. E hoje eu entendo melhor as pacientes que têm todo esse medo, porque realmente é assustador você pensar, nossa, eu vou fazer uma cirurgia, e no meu caso nem é estética, hein? Mas vai fazer uma cirurgia teoricamente estética, que muita gente fala, não precisa assumir um risco para fazer um procedimento desse. Mas o que a gente está aqui para falar é que os riscos, eles estão minimizados, aliás, são muito menores do que muita gente imagina, por conta de todo esse preparo que antecede a cirurgia. Né? Exatamente. O cardiologista, ele é convocado para fazer o risco cirúrgico, você fala também do anestesista também, que é fundamental, né? Uma coisa que a gente pergunta para o paciente é se ele tem alergia a algum medicamento também. E muitas vezes, se ele tem alergia a medicamento, a gente tem que informar para vocês isso aí, para o anestesista, para também diminuir o risco de complicações. O risco maior que a gente busca evitar é um risco cardiológico. Como você perguntou, existem fatores de risco maiores, né? Hipertensão, diabetes, doença cardiovascular prévia, doença pulmonar prévia, paciente que já tem uma insuficiência renal prévia. O que vocês pegam no dia a dia, graças a Deus, não é essa a realidade. O nicho de pacientes que vocês têm não é essa a realidade, graças a Deus. E uma vez que pega, a gente tem que tomar todos os cuidados. Mas tem esses detalhes todos com relação a isso também. Né? Agora, outra coisa que a gente avalia o tamanho da cirurgia, a necessidade também ou não de uma anestesia local, de ser só uma anestesia local ou uma anestesia geral, em que aí o risco é um pouco maior e os cuidados têm que ser um pouco amplificados. E também o local onde vai ser feito isso aí. Aí eu estava até perguntando para a Elô, em off, vocês fazem procedimentos também na clínica de vocês, né? Com anestesia local, uma coisa mais simples.
Em uma situação que você vai envolver somente pele e tecido subcutâneo, o risco é muito baixo. Qual que é o risco de ter alguma complicação aí? Né? Óbvio que vocês tomam os cuidados, mas se não tem envolvimento de parte de vasos sanguíneos, envolvimento cardiológico, ou uma situação que envolva um risco de uma arritmia, do infarto, é um risco muito baixo ali, não tem problema nenhum de você fazer até numa clínica. Diferente de procedimentos maiores que a gente vê pessoas irresponsáveis aí, às vezes fazendo procedimentos de alta complexidade na clínica. Aí é uma coisa totalmente irresponsável, não é o que a gente está falando aqui, obviamente. Né? Mas vocês pegam essas situações também, não é, o Carlos e Elô? Pega. E assim, na verdade, o paciente ele tem uma ideia muito oposta em relação à simplicidade das coisas. Por exemplo, quando... e não é infrequente o paciente tentar querer convencer a gente a fazer o procedimento que a gente não quer na clínica. Porque na cabeça do paciente, às vezes, vou fazer na clínica. É igual ir ao dentista. Vou ir no dentista e já volto. Eu vou ir na clínica fazer um negocinho. E às vezes acaba fazendo procedimentos grandes. Não, a gente não faz, né? Eu sempre falo para o paciente tem medo de ir para o hospital. Eu falo, você está voando. Você tem 2 aeroportos para pousar. Um aeroporto internacional e o outro aeroporto da fazenda do Seu José. Qual aeroporto você escolhe? O internacional. Porque tem tudo ali. Se qualquer pepino que der no pouso, você está no aeroporto. E eu falo, o hospital, aeroporto internacional. Assim, se tem um lugar para escolher, para você passar mal, é dentro de um hospital. Né? Porque já tem tudo ali. Você não precisa deslocar do hospital. Então, se acontecer qualquer complicação, por mais raro que seja, em qualquer procedimento ambulatorial, no consultório, na cadeira do dentista, em qualquer lugar, né, você tem que ainda ter o tempo de chamar o SAMU, esperar ir para o hospital, é claro, e chegar lá e aí começar o tratamento. Se você estiver lá dentro, já é na hora. Então, existem, obviamente, procedimentos pequenos, tão pouco invasivos quanto um procedimento dentário, que a gente faz na clínica sim. Mas muitos pacientes gostariam que a gente fizesse mais lá dentro. E a gente não faz, eu falo exatamente, falo, cara, aqui é o aeroporto do Seu José, vamos para o aeroporto internacional, porque teu avião só vai pousar no aeroporto internacional, não vai ficar fazendo gambiarras em relação às cirurgias grandes, né? Você me então, fez cirurgias lembrar menores, Pode falar. Você me fez lembrar até de um amigo meu que é odonto, que ele foi fazer um procedimento simples na clínica dele e o paciente fez uma reação anafilática. E olha o tamanho da complicação. Aí ele chamou o SAMU, tudo, eles deram os primeiros atendimentos. Ele tinha lá a experiência, vocês também com certeza têm experiência de dar os primeiros atendimentos aí, porque, como eu falei, a gente não tem como garantir 100% que vai dar tudo certo. A gente coloca um risco muito baixo, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Mas, eventualmente, se mesmo acontecer a complicação na fazenda, lá no aeroporto da fazenda, lá que você falou, o Seu José ele sabe fazer o primeiro atendimento e mandar para o aeroporto internacional. Então, ou seja, numa situação que é muito raro de acontecer, graças a Deus, mas se acontecer a complicação, os médicos ele têm a condição de dar o primeiro atendimento e encaminhar o paciente para o serviço que vai ter toda a estrutura para fazer Não, com certeza. Né? Nós E tivemos se tem um mínimo de risco disso acontecer, você já manda logo para o aeroporto internacional, como você falou, que tuas analogias são muito boas, hein, cara? Eu só faço analogia com coisa, tipo, avião é carro. Para ficar mais fácil, acho que para mim, entender. O marido entende na hora que eu tô falando. A Fernanda está perguntando aí sobre cirurgia plástica, fazer ao mesmo tempo abdômen e rosto. O que vocês podem falar aí, gente? É assim, na verdade a gente não vai falar da gente, tá? A gente vai falar assim, tem uma equipe de cirurgia plástica preparada para fazer as 2 cirurgias num tempo operatório e de bom, para não aumentar os riscos, para não precisar de cirurgia muito longa. Isso depende da face do paciente e do abdômen do paciente, né? A face ela tem vários lugares para a gente corrigir, se for pálpebra com pescoço, com face, depende da quantidade de áreas da face que tem que se corrigir.
e depende do serviço, pode ser feito, sim, com segurança. São duas cirurgias que sangram muito pouco, cirurgia de superficialidade. Mas existem alguns lugares que não faz, dependendo da quantidade de regiões da face que tem que se tratar e da dificuldade técnica da cirurgia. Mas pode ou não ser feita. Na verdade, eu expus em cima do muro porque depende do paciente e do serviço de cirurgia plástica que está prestando essa cirurgia. A Silvana, a cirurgia plástica está acontecendo normalmente? Não está acontecendo cirurgia plástica, não. Já faz 3 semanas que aqui em Maringá, pelo menos, ela não está acontecendo e todo o estado do Paraná não está acontecendo. 3 semanas, quase 4, né? Vai fazer 4 semanas. Vai para 4 semanas que a gente está tudo fechado. Até dia 6 de abril, a princípio, as cirurgias estão suspensas, porque as UTIs estão lotadas. E por mais que sejam cirurgias seguras, simples, ainda a possibilidade de uma UTI estar lotada para a gente também não é... É até trágico, não é adequado. Então não é o momento. Tomara que a partir do dia 6 as coisas melhorem, mas a gente tá vivendo dia após dia. Os decretos, eles vêm toda semana mudando tudo e a gente só vai saber isso daqui a uma semana, se vai melhorar, se vai mudar ou não. Até porque, como vocês falaram, né, assim, o risco é muito baixo, né, de complicação numa cirurgia plástica, por exemplo, mas se eventualmente complicar, aí a gente tem que ter lá todo o recurso do hospital para dar o socorro. Sim. E aí, nesses casos, nesse momento, não é o melhor momento, então, para considerar cirurgias eletivas. Mas, se Deus quiser, aí para a semana que vem, acredito que a coisa comece a melhorar, né? A gente está bem tranquilo, a gente está até está atendendo em número reduzido no consultório, assim, vou falar a grande verdade é que o ano passado inteiro eu não vi o Covid, tá? Desde a primeira quarentena que teve ano passado, eu vivia no hospital, a gente opera todo dia de segunda a sábado, passava um leito de Covid, eu nunca vi o leito cheio, nunca vi a área de Covid, nunca vi, né, UTI. Você trabalhou em UTI, você sabe, raras as vezes você chega numa UTI e tem menos de 80% de leito ocupado. Né? Você vai lá dar um plantão na UTI, tem lá 8 leitos para você cuidar, tem 8 pacientes, geralmente já tem assim, né? Na grande maioria das vezes. E ainda um paciente esperando uma vaga e na semi-UTI, alguma coisa assim, né? Na grande maioria das vezes. Mas o que acontece é que esse ano eu vi o Covid invadindo as áreas do hospital, assim, cara, encheu essa área, vamos botar na outra, encheu a outra. E foi realmente, cara, o que está acontecendo agora, eu realmente estou bem preocupado, porque dessa vez o negócio está feio. Né? O ano passado inteiro eu falei, cara, tranquilo, né? Se foi isso, está tranquilo. Mas esse ano, realmente, o Covid não foi 2020, está sendo 2021, infelizmente. Verdade. A Silvana fez outra pergunta aí. Abdominoplastia e colocação de prótese na mama pode ser feito junto? Pode. A mesma resposta que eu dei na outra, dependendo do tamanho da equipe e tudo, a gente faz com frequência. Lembrando esse detalhe, né? Que quanto mais você quer fazer procedimento, no caso a estética, às vezes a pessoa pensa, vou fazer logo tudo porque já faz tudo de uma vez só. Lembrando que você aumenta o tempo cirúrgico, aumentando o tempo cirúrgico, você aumenta o risco. Tudo envolve risco, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar. Nós somos 2, esse ano 3 cirurgiões plásticos fazendo, a gente tem enfermeira, experimentadora, tudo junto lá. A gente costuma fazer bastante cirurgia associada, assim, porque a gente também percebe a dificuldade do paciente, vou lá fazer sua mama, aí depois das 6 meses fez seu abdômen, então parar 2 meses no ano para recuperar, não consegue. A gente consegue num tempo baixo e sem correria, né, para ter um requinte cirúrgico bom, fazer. Né, isso depende muito de equipe cirúrgica, tem médico... E do caso da paciente. Né? E também depende da dificuldade técnica de cada paciente também, que ela apresenta em relação à anatomia dela, né? Em relação à obesidade grau 1 e risco de fazer uma abdominoplastia, né? Na verdade, em relação a como qualquer doença, a gente prefere fazer a cirurgia com a doença controlada, né? E a obesidade, ela é uma doença. Então, assim, o ideal seria não ter obesidade. Era ser, no máximo, sobrepeso, ali um MC até 27, a gente já pondera ali fazer em relação tanto a resultado quanto risco. O que você acha, Trotti?
Eu até ia perguntar isso para vocês também, um pouco diferente a pergunta. Se vocês pegam um paciente que tem uma cirurgia prévia abdominal, vai fazer uma cirurgia abdominal, uma lipo, alguma coisa, mas tem uma cirurgia prévia, risco de aderência, essas coisas aí, o cuidado tem que ser redobrado, não é isso? Em relação Então, à cirurgia intracavitária. exatamente. Cara, a gente Intracavitário. sempre Quando é pede uma exame de cirurgia, imagem. aí Mesmo que não não tem tenha muito tido. problema. Né? A gente sempre pede exame de imagem de parede abdominal, ultrassom, às vezes até tomo. Independente se o paciente tem ou não tem cirurgia prévia. Claro que se tem cirurgia prévia, eu coloco uma anotação ali e falo, ó, dá uma olhada com vontade ali na região cicatricial para ver se não tem. Mas a gente sempre pede, é óbvio, se tiver qualquer tipo de hérnia, qualquer tipo de falha de aponeurose, a gente não faz a lipo, né? Então, a gente sempre pede exame de imagem para cirurgia de lipo. Para toda cirurgia, mas de lipo principalmente, né? Inclusive também, por exemplo, se vão fazer uma cirurgia de mama, colocar uma prótese, vocês fazem acompanhamento com ultrassom de mama e mamografia prévia? Com certeza. Cara, onde a gente vai mexer, a gente pede exame de imagem. Exatamente, exatamente. Tá? Vai fazer pesquisa na mama, E o mamografia, Doppler ultrassom, das pernas. Doppler de membro inferior em 100% das pacientes, porque às vezes ela teve um histórico de trombose prévio assintomático, aí você vê ali algum resquício, alguma coisa, porque às vezes o paciente fala, não, nunca tive trombose, nunca tive aborto. Aí você vai lá, faz e depois você descobre que é uma paciente trombofílica, por exemplo, que ela fez a trombose depois da cirurgia, né? Então a gente faz o Doppler para ver alguma alteração anatômica e também alguma sequela de uma trombose prévia que passou despercebida ali, né? Principalmente se for usuário de anticoncepcional, que aumenta o risco de trombose, então esses cuidados tem que ter bem, bem prévio mesmo. E aí a gente pode até estender e comentar rapidamente sobre os cuidados de pós-operatório, que a gente tem que cuidar a questão da hidratação, a questão de manter o controle pressórico e do diabetes, e também a questão, como você falou, de profilaxia de trombose venosa profunda, usando anticoagulantes, né? Aí faz analgesia, faz os antibióticos, alguma coisa que vocês colocam assim específico também além disso, não? Cara, a gente faz de tudo. Mas a coisa que mais virou o jogo foi a gente tem a nossa auxiliar, que ela dorme com os pacientes e ela faz as pacientes andarem. Exatamente. 100% das vezes. No mesmo dia da cirurgia, a paciente sai da cama e dá uma andada no corredor. Não dá mole. Não dá mole. Se a paciente não quiser ir às 9, ela tenta meia-noite, às 2 da manhã, ela faz a paciente nas primeiras 8 horas pós-operatória, ela já levanta e anda. A gente faz Clexane, bota pneumática, meio antitrombo, mas o que tem realmente estabelecido, cientificamente comprovado, é levanta e anda. E 100% das nossas pacientes elas são acompanhadas por ela e ela dá a alma para fazer a paciente andar, né? Então, a gente tem um N muito baixo de eventos trombóticos pós-cirurgia, né? Mesmo fazendo bastante cirurgia combinada. E eu acho que esse é o grande fato, tá? Além, eu acho, da equipe anestésica ser de ponta e tudo que a gente faz, né? Só que o levantar e andar é um negócio que melhora tudo. Melhora tudo. Eu lembro quando eu estava estudando sobre isso no início, recém-formado, os médicos operavam os pacientes, às vezes até cirurgia cardíaca, e o paciente ele ficava na cama, às vezes, 48 horas sem sair da cama. E hoje em dia isso mudou completamente, né? Uma cirurgia cardíaca, no dia seguinte, o paciente já senta no leito e já coloca a perna para fora do leito, e no segundo dia ele já está andando. Mesma coisa. A gente já no segundo dia do pós-operatório, a gente já coloca ele sentado na poltrona, por causa justamente dessa questão do risco de trombose venosa e embolia pulmonar, que é um risco que acontecia muito, que quando você coloca o paciente em atividade precocemente, ele diminuiu muito o risco de trombose e embolia pulmonar. Isso Muito aí é o bom. que tem de maior comprovação científica em relação à diminuição de trombose. Levanta e anda. É o que tem de Exatamente. E como a gente faz cirurgia de superfície, a gente não tem essa questão de impossibilidade de levantar 2, 3 horas depois da cirurgia, 5, que seja, porque a gente não mexeu em nada, assim, não tinha pele, gordura, né? Então, a paciente estando bem, né?
E a gente faz muita combinação de anestésico local e intraoperatório para diminuir até um pouco da dose de anestésico que fica circulando. Então, as pacientes tendem a acordar bem rápido, assim, sabe? Pouca dor. Pouca dor e fica disposta rápido. Então, elas têm andado bem precocemente e a gente vai para casa e dorme tranquilo, né? E a gente tem um N enorme, a gente opera todo dia e a gente vive tranquilo, graças a Deus. Né? Tá tudo certo. O pós-operatório de vocês deixam de um dia para o outro ou vocês liberam no mesmo dia? Essa é uma pergunta também que me fazem muito. A não ser prótese de mama, que a paciente vai embora algumas horas depois da cirurgia, né? Inclusive já movimentando os braços, no dia seguinte pode dirigir, zigue-zague, assim, é uma cirurgia realmente com uma operação bem rápida, a gente fala em operação em 24 horas. As outras cirurgias, os pacientes dormem no hospital e vão embora no dia seguinte, tá? Mesmo porque eu quero que fique a nossa auxiliar andando com as pacientes lá. Então, porque senão elas não andam. Se elas vão para casa, fica deitada lá, não levanta. Então, elas enrolam. Elas as enrolam. meninas da enfermagem do hospital, elas enrolam, porque elas têm insegurança. Medo de doer, tudo. Medo de cair. E agora com a nossa menina que dorme lá, a gente fica muito mais tranquilo, porque ela levanta e anda. E isso, sem sombra de dúvida, mudou muito. Né, todo o pós-operatório, porque ele começa ali, a paciente dali já se sente mais segura, já vai andar mais, melhora a dor, melhora a retenção, já funciona o intestino, vai no banheiro, é ótimo. Bota a máquina para funcionar, né? A gente não foi feito para ficar parado, né? Por isso que a gente tem perna e braço, né? Então, E aí fica o recado, né? Aproveitando aí a deixa que vocês falaram, o paciente que vai fazer uma cirurgia plástica eletiva, ele está preocupado com estética e está preocupado com a saúde. Então, a atividade física é uma coisa que não pode ficar fora da agenda dele, né? Então, novamente, eu sempre bato nessa tecla, né? Fazer atividade física. Não existe contraindicação para atividade física. Não existe. E, cara, é isso. A gente bate nessa tecla. Que eu falo isso na consulta, geralmente em relação ao contorno corporal, né? São poucas as cirurgias plásticas que a gente não tem que falar que a paciente tem que ter uma vida saudável. Tipo, orelha e nariz, ela pode engordar ou não, vai ficar... Orelha e nariz vai ficar ali de boa, né? Agora, em relação ao contorno corporal, eu comparo muito com dieta maluca, né? Tipo, vou ficar lá 2 meses comendo só ovo. Vou emagrecer pra caramba. Mas provavelmente daqui a 1 ano eu vou estar mais gordo do que hoje. Porque, cara, o dia seguinte, deu 2 meses comendo só ovo, você vai querer comer o Burger King inteiro, o McDonald's inteiro, vai sair comendo, de repente você emagreceu 10 e engordou 12, né? E a cirurgia plástica, sem um treinamento, uma observação dessa parte do cirurgião e tocar bem no assunto, hoje eu acho que metade da nossa consulta é falando exatamente sobre isso, né? Ela vai ser participado do resultado. Ela vai ser fugaz. Né? O paciente vai lá, na lipo, eu vou lá, tiro 10% do peso. Vou para 7% do peso. O paciente, depois de 6 meses, pode estar com 15% a mais de peso. Então, assim, aí não adianta, né? Exatamente. Gastou dinheiro à toa, né? E passou por um pós-operatório, e fica pior. Então, assim, não adianta. Né? Eu comento muito com as pacientes, aí eu vou colocar... Aí talvez você não goste, mas põe amor nas minhas palavras. Eu falo assim, você vai no cardiologista, vai num clínico. Eu sempre falo cardiologista, o cardiologista é o estereótipo do clínico, né? Você vai no cardiologista, ele fala, olha, você tem pressão alta, para de comer sal, faz atividade física e toma esse remédio. Quando já tá, né? Se a paciente não fizer nada disso, ela vai voltar para você e falar, cara, minha pressão não melhorou. Você vai falar assim, você fez. Não fiz. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Porque assim, você deu o diagnóstico e é a paciente que vai se tratar. O cirurgião, por ser um bicho mais... Você sabe, né? Cirurgião, o negócio tem um ego maior que o planeta, né? É o cara que, deixa que eu resolvo. Não tá com problema ali, deixa que eu resolvo. Só que acontece que a gente teve a formação cirúrgica e ficou com esse negócio, deixa que eu tiro com a mão, o vaso tá sangrando, eu vou lá e tiro, salvei mais uma. Então, assim, aí chega na parte da plástica, o paciente chega lá, obesidade grau 1, sobrepeso, e você faz a lipo, deixa que eu resolvo. 6 meses depois você não resolveu nada. E aí a paciente chega insatisfeita, óbvio.
Né? Mas você fala, aí depois o cara fala, não, mas você tinha que ter emagrecido. Ela fala, mas você tinha que ter falado antes. Né? Então, assim, o cirurgião plástico, ele é clínico cirúrgico e precisa ser entendido isso. Né? Na verdade, ele não consegue resolver muita coisa no contorno corporal se a paciente não se resolver igual a pressão alta. Se a paciente não fizer atividade, não parar de comer sal e não tomar a medicação que foi prescrita, por que ela, né, ela não vai melhorar? Então, se a paciente é candidata a contorno corporal, abdominoplastia, mama, lipo, e ela não tiver nos hábitos ideais de vida, não adianta fazer. Né? Ela tem que estar nos hábitos ideais e, além do resultado, fica melhor, um resultado mais duradouro e a cirurgia mais segura. Isso vale para tudo, né? Não tem, isso aí é para tudo. Senão não adianta. Perde tudo que ela fez lá do procedimento cirúrgico, né? E é uma coisa que eu fui... E vou falar mais, assim, em relação à felicidade, que a gente pega muito nesse ponto, a gente percebe que as pacientes que participam do resultado, elas ficam muito mais felizes. Ou seja, quando chega uma paciente bem no shape lá no consultório, chega no... Pá, já tá ali, ó, IMC top, gordura visceral 2, ela tem mais corpão, né, que o resultado vai ficar sensacional, ela tem mais chance de ficar infeliz. Porque ela já fez a parte dela, tá infeliz, eu vou lá, melhoro 10, 15, 20% que seja. Né? Quando chega uma paciente, obesidade grau 1, o paciente está totalmente fora, ela vai lá, emagrece um pouco, eu vou lá, faço cirurgia, depois ela emagrece, cara, ela fica sensacionalmente feliz. Porque ela viu que ela participou do resultado e chegou onde ela queria. Uma conquista, né? É uma conquista. Eu sempre falo isso na consulta. É melhor o obtido do que o ganhado. Quando você vai lá, obtém, você quer lá, você valoriza. Né? É igual ganhar loteria. O cara ganha loteria, provavelmente, em alguns anos, ele já não vai ter aquele dinheiro que ele tinha antes. Diferente do cara conquistar aquilo com trabalho, naquela mesma quantia, provavelmente vai durar mais. Né? Então, é o que eu falo em relação à cirurgia. É isso aí. Muito bom, muito bom. Top, cara. A gente já passou um pouquinho do horário, só responder a menina ali rapidinho que perguntou sobre o intestino preguiçoso. Tem que procurar investigar, né? Avaliar a tireoide, avaliar se tem algum problema intestinal, uma desbiose, como já foi comentado, avaliar a suplementação, usar probiótico, usar glutamina. Então, existe muita coisa que dá para fazer, mas aí você tem que procurar com o especialista tentar resolver isso antes. Não que isso só vai contraindicar a cirurgia, mas quanto mais equilibrado você tiver em todos os aspectos, em todos os sistemas do organismo, mais tranquilo e mais garantido vai ser o sucesso da cirurgia, né? E se quiser uma dica mesmo, água, atividade física e vegetal. Assim, dica superficial. Simples Água, assim. vegetal, atividade física. Muito simples assim. E evitar carboidrato ruim. Né? Doce, essas coisas, massa, esses negócios. Então, assim, fibra, água, atividade. Então, o intestino vai agradecer e sua mente também. Exatamente. Gente, muito bom, hein? Fantástico. Você vê que prazer falar com você, Trote. Muito bom mesmo. Agradeço muito. Não sabia Passou que dava, rapidão. Não. Passa rápido. A gente começa a falar. Então, assim, a gente está à disposição aí, vocês e a gente, à disposição no consultório. Estamos à disposição lá de vocês, se vocês precisarem da gente também. E o pessoal que tiver aí, agradecer também a presença de vocês. Se tiverem dúvidas, vocês podem colocar no meu Instagram, no Instagram do Carlos, da Elô, e a gente vai respondendo aí durante a semana, gente. Agradeço muito aí a vocês a oportunidade. Tá, Carlos, Elô? A gente que agradece. Vamos fazer Obrigada a você. Muito obrigado, cara. Fica com Deus aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite, todo mundo. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Tudo de bom.